depois do trabalho, cara, ao invés de descansar. Mas é a vida, né, mano? Não tem pra onde correr, né? Tá pressando agora, né? Eu vou tá necessitando, não tem pra onde correr, vai ter que ajudar. Deixa eu botar aqui logo, gente, para apresentação, porque hoje nós iremos começar a introduzir química orgânica. Sabe, Quando você vai diga mandar vocês o, introduzir. Oi, Lulu? vai mandar o invite, né? Vou sim, Lulu, fique tranquila, Que viu, bom. mano? Aí qualquer coisa, se eu não lembrar de mandar hoje, você fala comigo. Hoje eu já mando, viu? Já Pode deixar. encaminho. Na hora lá, para o grupo. Preciso da ajuda de vocês para lembrar. Mas vamos lá, gente. Ó, a química orgânica, ele é a química mais extensa. Eita, olha. Mas a gente já marcou lá, não foi, Helena? Tranquilo. Então, é a química mais extensa que tem, tá? Porque, assim, é a química que mais vai existir compostos, beleza? Se a gente for comparar a quantidade de compostos, ou seja, de substâncias que a gente pode gerar com os elementos da química orgânica e da inorgânica, a inorgânica ganha de lavada, assim, sabe? E em termos de complexidade mesmo, tá? Então, o pessoal tem um amor muito grande pela química orgânica, mas eu acho uma área bem longa, sabe? O chato da química orgânica é porque ela é extremamente longa. Mas vamos lá, gente. Ó, a química orgânica ela vai ser a área da química responsável pelo estudo dos compostos orgânicos, que são, gente, compostos, em sua grande maioria, compostos carbônicos, ou seja, compostos que são gerados por meio do carbono. Eita, meu Deus, por meio do carbono. Beleza. E aí, gente, vejam só, os pensadores, os principais químicos e alquimistas da época, né, pensavam muito e começaram a analisar bastante a complexidade do carbono e foram percebendo que, poxa, só o carbono e o hidrogênio juntos faziam uma quantidade absurda de compostos. E compostos, muitas vezes, gente, com naturezas totalmente distintas e com funções também totalmente distintas. E aí isso acabou gerando uma curiosidade nesses pensadores, sobretudo esse carinha aqui que a gente chama ele de Kekulé, certo? Esse Kekulé, ele começou a estudar de fato o carbono em si, a fim, Dantas, de entender como era que funcionavam esses compostos e por que o carbono conseguia fazer tantas substâncias uma diferente da outra. E aí no caso, né, ele publicou o que ele chamou de postulados. E aí depois de um certo tempo a gente foi e chamou esses postulados por terem sido escritos e determinados por Kekulé como sendo postulados de Kekulé. E aí, o que Kekulé disse em relação a esse carbono, gente? Primeira coisa que ele percebeu é que o carbono ele é tetravalente. Gente, tetra vem de 4, tá? Então, isso significa, Milena, que o carbono ele faz exatamente 4 ligações, tá vendo? Então, esse carbono ele é tetravalente, ou seja, ele é um átomo que faz 4 ligações. E aí ele percebeu que essas 4 ligações eram ligações iguais, tá vendo? Então, eram sempre ligações que não mudavam a sua estrutura. E aí, pelo fato de não mudar a sua estrutura, ele percebeu que esse carbono ele era capaz de formar cadeias. Ou seja, Milena, só com carbonos juntos e, claro, hidrogênios, né? A gente conseguia formar aqui cadeias carbônicas, que são, gente, assim, moléculas imensas, beleza? A diferença, por exemplo, de um, sei lá, de um composto iônico para uma cadeia é que o composto iônico ele tem uma molécula muito pequenininha, entendeu? Se comparado com essa cadeia. Quando a gente está falando de cadeia, a gente está falando assim de trocentos carbonos juntos, cara. Entende? Coisa que, por exemplo, os outros elementos não têm capacidade de fazer isso e o carbono tem. Aí foi isso que gerou essa dúvida no pessoal e essa curiosidade mesmo, né, para estudar o carbono. Aí por isso que foi criado essa área em específico só para estudar os elementos, ou melhor, as cadeias carbônicas em si, beleza? Tudo que o carbono gera. Não que o carbono não vai gerar, por exemplo, substâncias ou coisas que sejam inorgânicas.
mas em sua grande maioria o carbono vai gerar coisas que são orgânicas, beleza? Coisas, ou seja, coisas que são encontradas na própria natureza. O nosso corpo em si, né, a gente sabe muito bem que é composto basicamente de carbono, tranquilo? Então deixa eu passar aqui, a gente já viu os postulados de Kekulé. Primeiro, Kekulé dizia que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Então, isso é um negócio que vocês precisam anotar, porque muitas vezes vocês vão pegar ali a estrutura do composto, ou melhor, da cadeia, da molécula, e vocês vão precisar saber, vocês vão precisar determinar, ou melhor, vão precisar distribuir os carbonos. Aí precisa lembrar que o carbono faz 4 ligações. E, além disso, ele forma cadeia. São os postulados mais importantes. E aí, falando sobre o carbono em si, eu preciso que vocês lembrem aqui de uma parada chamada de hibridação, beleza? Essa hibridação, ela vai nos apresentar o quão forte uma ligação entre carbonos é, beleza? Então, vejam só. Como a gente já havia falado lá atrás, né, em relação aos postulados de Kekulé, esse carbono ele é tetraedro, ou ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. E aí essas ligações elas podem ser dispostas de formas diferentes. Por exemplo, Lu, a gente tem aqui o carbono fazendo 4 ligações simples, tá vendo? Aí essas 4 ligações simples, elas vão ter uma determinada força, porque elas vão ter uma determinada atração. E aí existe a hibridação. E aí nós temos 3 tipos de hibridação, anotem no caderno de vocês. Nós temos a hibridação do tipo sp1, temos a hibridação do tipo sp2, eu tenho certeza que a galera aqui já tentou estudar isso e não entendia. E nós temos a hibridação do tipo sp3. Hibridação, gente, é só isso, é só entender o quão forte ou quão fraca vai ser a ligação entre aqueles carbonos. Tranquilo? Porque nós teremos 2 tipos de ligações. Vocês lembram disso, inclusive, das ligações covalentes. A gente tem a ligação pi e a gente tem a ligação simples, não é isso? No caso, a sigma e a pi. Me lembrem aí, por favor, quem era mais forte? Era a sigma ou era a pi? Das ligações. Mais forte. A pi. A pi? Que era mais forte. Que é aquela mais difícil de ser rompida. É a sigma, muito bem. Fica no meio, a sigma. Muito bem, isso mesmo. A sigma, porque ela vai ser, nesse caso, a ligação simples. Aí a ligação simples, a gente lembra que é a ligação mais difícil de ser rompida, porque é aquela primeira que é feita. Tá vendo? Então, dependendo da disposição dessas ligações, a gente vai dizer se a atração é forte ou se a atração é fraca. Hibridação é basicamente isso. Agora, como é que a gente faz para identificar? Muitos professores dizem assim, a gente precisa decorar essas hibridações e não sei o quê. Não precisa decorar nada disso aqui não, tá, gente? Não precisa, você tem que entender e usar um macetezinho. Vejam só, eu gosto de fazer assim, ó, deixa eu fixar rapidinho o meu slide, no caso, meu slide não, a minha imagem, certo? E desfixar aqui o nosso slide. Fazer o seguinte, ó, o carbono, ele vai fazer 4 ligações, correto? Para identificar a hibridação, eu faço assim, são 4 ligações com a minha mão, e vão fazendo junto, viu? Pega a mão e vai fazendo junto. Como são 4 ligações, eu deixo apenas 4 dedos levantados. E aí são 4 ligações. Vamos supor que todas as ligações elas sejam simples. Então, cada dedo sozinho forma uma ligação simples. Deu para entender? Então, aqui eu tenho uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações simples, ou seja, 4 ligações sigmas. E aí eu vou contar a hibridação usando esses espaços entre os dedos. Então, ficaria, ó, quando as 4 ligações são simples, a hibridação vai ser do tipo sp1, sp2, sp3, tá vendo? Que ficaram 3 espaços. Então, quando as 4 ligações são simples, e essa hibridação ela vai ser do tipo sp3. Aí, se fossem, por exemplo, duas simples e uma dupla, aí vamos lá. Cada um desses juntos aqui fazem ligações simples. Aí, como eu tenho uma dupla, eu preciso juntar 2 dedos, tá vendo? Aí eu juntei 2 dedos juntos, eu tenho uma ligação dupla. Tá vendo aqui? E, consequentemente, claro, se eu tivesse 3 dedos juntos, eu teria esses 3 dedos formando uma ligação tripla. Deu para entender isso? Mas aí o nosso segundo caso, se vocês forem perceber, Alice, é
uma ligação dupla e duas ligações simples. Aí a gente vai contar agora quantos espaços que sobraram entre os dedos, ó. Então, sp1, sp2. Ou seja, quando nós temos aqui os carbonos sendo colocados com uma ligação dupla e duas simples, o tipo de hibridação vai ser sp2. E aí, notem aqui comigo, ó. Nesse primeiro caso, nós teríamos quantas ligações sigmas? No primeiro caso, que são ligações simples. 4. 4, muito bem. E no segundo caso, nós teríamos quantas? Sigmas. 2. 2? Sigmas? 3. Isso, muito bem. 3. Porque na dupla eu tenho uma sigma e eu tenho uma pi também, não é isso? Então, olha, perceba, no primeiro eu tenho 4, no segundo eu tenho 3. Pô, então, ó, analisando por cima, qual dessa... Eita, gente, peraí, sem querer eu botei para sair o slide aqui. Deixa eu botar de novo, desculpem, viu? Sem querer, cliquei aqui, ó, no botão errado. Então, olha só, gente, se eu tenho ali, no primeiro eu tenho 4 ligações sigmas, no segundo eu tenho apenas 3. Então, teoricamente, quem vai ser mais forte? Quem vai sofrer mais atração? Quem vai ser mais difícil de quebrar? A hibridação do tipo sp3, muito bem, tá vendo? A sp3, então, significa que a sp3 vai formar ali para mim compostos que são mais difíceis de serem quebrados. Tá vendo? Então, é isso. Beleza? Então, vão ser, consequentemente, compostos muito mais fortes. Tá vendo? Bem mais estáveis. Aí, olha o terceiro tipo ali, ó. Olha o terceiro tipo. Se vocês quiserem, vocês fixam, tá? A minha tela. O terceiro tipo, eu tenho 2 duplas. Então, 2 duplas, qual seria o tipo de hibridação? O tipo de hibridação, só quero dizer hibridização, mas é hibridação. SP1? Muito bem, SP1, perfeito. SP1, deixa eu botar aqui o azulzinho, peraí, viu, gente? SP1, muito bem. E qual seria o do tipo 4? SP1 também. Muito bem, SP1 também, muito bem, perfeito. Tá vendo, gente? É isso, tá? Basicamente isso. Beleza? Diz aí, Dantas. Dantas ia falar alguma coisa? Não, é porque eu ia falar e pediu para permitir o acesso, aí habilitou. Ah, foi massa, show. Assim. Então, gente, é isso. Ó. Hibridação vai falar só sobre essa questão do quão fortes serão as atrações entre esses carbonos. SP1, por quê? Porque assim, Milena, ó, pega a tua mão, coloca 4 dedos. O terceiro caso não são 2 duplas. Milena, dupla é quando você junta 2 dedos. Juntei 2 dedos aqui, juntei 2 dedos aqui para poder ficar 2 duplas. Milena, quantos espaços ficaram livres, ó? Ficou só um espaço. Aí por isso que seria SP1, tá vendo? O quarto caso é uma tripla, então né, tem que juntar 3 e deixar só um sozinho, porque nesse caso é uma tripla e uma simples. Aí, Milena, o espaço que ficou foi só uma, por isso que é SP1, tá vendo? Beleza? O outro caso tinha sido no caso, uma dupla e 2 simples, ó, ficaram 2 espaços, por isso que é SP2. Aí eu uso esse macetezinho aqui, da mão, beleza? Para determinar a hibridação, porque aí vocês vão saber quanto que um composto é mais forte ou mais fraco. E o Enem cobra a questão de hibridação, tá certo? Quando você sabe, quando você entende, você consegue resolver questões de propriedades de compostos orgânicos com muita facilidade. Então é isso, ó, vimos ali. Oi, diga aí. E qual a diferença de hibridação para hibridização? Porque, Gil, a hibridização é quando a gente vai ter algo sendo criado usando alguma coisa como base. Já hibridação, não. A hibridação vai falar sobre a forma que você está colocando as ligações desse carbono. Beleza? Mas eu sempre, na hora de falar, eu sempre confundo na hora de falar. Porque é muito mais comum, né, o outro. Hibridização. Deixa eu passar aqui, ó. Ó, agora nós temos aqui, eu preciso que vocês saibam a representação das cadeias, porque nós teremos várias cadeias, certo? Eu estou trabalhando aqui, a química orgânica, bem do básico até o mais avançado, porque eu preciso que vocês entendam as paradas que são cobradas pelo Enem.
Quem não sabe o básico não consegue entender nada do Enem, beleza? Então, aqui, olha só, a coisa que eu acho crucial que vocês entendam, até mais do que a hibridação em si, é a questão da representação das cadeias. Porque a gente pode pegar uma cadeia carbônica e representar ela de várias formas. Uma delas, que inclusive é a minha predileta e a predileta de boa parte dos professores, dos estudantes, é a estrutura de Kekulé. Por que Dantas ela vai ser a preferida nossa? Porque a estrutura de Kekulé, ela vai apresentar todas as ligações bonitinhas, vão apresentar para a gente a quantidade de hidrogênio perfeitamente, tá vendo? Vai me dizer todas as posições, quando tem ligação dupla, quando tem ligação tripla, ou seja, ela vai me apresentar tudo de uma forma tão perfeita que quando eu for escrever a fórmula molecular ou estudar qualquer coisa, incluindo a polaridade dessa molécula aqui em si, vai ficar muito mais fácil de eu entender. Beleza? Porque existe uma outra representação que a gente chama de estrutura condensada, que o Enem é apaixonado. Só que, na maioria das vezes, ali 90% dos casos, quando apresenta a estrutura condensada, o aluno já morre dali, porque ele não sabe pegar, ele não sabe estudar absolutamente nada. Que, cara, é muito difícil mesmo. Quando ela está condensada, o negócio é tão junto que você não entende nem quem está fazendo ligação com quem ali. Então, a gente precisa saber, precisa conhecer essas representações, essas estruturas, e saber, inclusive, transformar uma na outra. Vejam só, a estrutura de Kekulé é a minha predileta, na minha concepção, tá? Porque ela é muito fácil de estudar. E aí, quando a gente vai determinar a fórmula molecular, gente, que é aquela fórmula que vai aparecer, de fato, o número de elementos que tem de cada um, no caso, o número de átomos que tem de cada um, né? Que nesse caso seria, por exemplo, a água. A água é H2O. Esse H2O é a estrutura, melhor, é a fórmula que a gente chama de fórmula molecular, tá vendo? Que ela já vem bonitinha. A gente sabe quantos hidrogênios tem, sabe quantos oxigênios tem. E aí, vamos lá. Pegando essa estrutura de Kekulé e transformando na fórmula molecular, é só você primeiro saber aqui, contar o número de carbonos que você tem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, então eu vou botar ali, como são 4 carbonos, eu coloco C4, tá vendo aqui, ó? C4. Depois eu vou colocar a quantidade de hidrogênios que estão ligados nesse carbono, que estão ligados a esses carbonos. Então, vejam, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, beleza? H5, cuidado para não botar aqui H6, tá? Porque você só vai colocar próximo ao carbono quem está ligado ao carbono. Esse outro hidrogênio, ele não está ligado ao hidrogênio. Ele não está ligado ao carbono, desculpa. Está ligado ao oxigênio. Depois eu coloco a quantidade de oxigênios, que nesse caso aqui, olha só, são 2 oxigênios, mas um desses oxigênios é o H. Quem lembra qual é o nome que a gente dá a esse compostozinho aqui? O H é o quê? Qual é o nome que a gente dá? Muito bem, isso aqui é hidroxila, tá vendo? A hidroxila. Aí, como você tem uma hidroxila, eu vou botar assim, ó, o O separado, que é o O que não faz hidroxila, e aqui eu vou botar do lado da hidroxila, ó. Tá vendo? Então, ó, com a estrutura de Kekulé, eu consegui botar a fórmula molecular de um composto, ó, de uma forma extremamente simples. Aí, se fosse uma questão, por exemplo, de estequiometria, pô, isso aqui me ajudaria demais, entendeu? Porque podem perceber, tem questões de estequiometria que eles vão apresentar para vocês, a estrutura de Kekulé ou a estrutura condensada. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual seria a condensada. A condensada são essas daqui, ó, que eu tenho certeza. Quem já fez prova do Enem no mínimo uma vez, sabe que eles apresentam essas estruturas aqui. A gente olha, boia e desiste da questão, quando na verdade é uma coisa bem simples, tá? Vocês vão entender aqui que é bem simples. Mas aí, para isso, né, eu recomendo sempre, foi o que eu fiz, inclusive, no ano passado, quando eu estava estudando Química, quando eu fui estudar a estrutura condensada, eu lembrei dessa frasezinha aqui, que é o famoso CHOMPS. CHOMP, gente, são as siglas de todos os átomos que mais são usados na química orgânica. Então, na química orgânica, são usados com muita frequência o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, depois o nitrogênio, o fósforo e, por último, o enxofre. Então, esses 6 elementozinhos aqui, esses 6 átomos, são de extrema importância. E aí, o que é que eu preciso que vocês lembrem dos CHOMPs? Porque para lembrar disso é só você pegar essa frasezinha, CHOMPs, beleza?
No caso, essa palavra, desculpa, faz essa palavrazinha, chomps. Porque eu preciso só lembrar do tanto de ligação que cada um desses caras fazem. O carbono diz para vocês que faz quantas ligações? 4. 4. O hidrogênio faz quantas ligações? 1. Muito bem, uma ligação. Então, eu vou botar 4 ligações, uma ligação. O oxigênio, quem lembra quantas fazem? 4. 2. 2, muito bem. Ó. Nesse caso, ele seria da família 2, né? Aí, ó, aqui agora é que começa a ficar meio estranho. Por quê, gente? O nitrogênio, ele vai fazer 3 ligações. O fósforo, ele vai fazer 3 ligações também. E, por último, o enxofre, que ele faz 2 ligações, beleza? Aí, isso aqui eu preciso que vocês lembrem, porque quando ele te dá a condensada, você precisa saber quantas ligações ele faz. Porque, ó, por exemplo, você tem aqui essa estrutura condensada. Não se preocupem não, que eu trouxe aqui mais questões para a gente fazer, tá? Fiquem de boa em relação a isso. Eu tenho aqui a estrutura condensada, tá vendo? CH3, aí entre parênteses eu tenho CH2, embaixo eu tenho esse índice 3. Isso aqui, gente, esse índice representa que eu tenho na minha molécula exatamente 3 CH2, um atrás do outro. É basicamente isso, tá? Então, olha o que é que eu vou fazer. Eu começo sempre assim, quando eu vou fazer a condensada. Eu não sei se vocês têm alguma forma mais fácil, mas eu acho isso aqui muito, muito simples de fazer. Ó. Eu já começo sempre da esquerda para a direita, tá? Então, eu já pego esse elemento que eu vou chamar de elemento 1. É o CH3. Então, eu vou transformar da condensada para a de Kekulé. A de Kekulé tem que apresentar tudo, tá? Então, eu vou botar o carbono. Aí, a gente precisa lembrar que o carbono faz 4 ligações. Então, eu vou botar 4 tracinhos aqui, tá vendo? Ó? Preste atenção nisso, vocês vão prestar depois, tá? E aí, a esse carbono estão ligados 3 hidrogênios. Então, fica um hidrogênio, 2, 3 hidrogênios. Aí, a ele está ligado um total de 3 CH2. Então, ó, vou ligar com ele aqui, CH2, ou seja, é um C ligado a 2 Hs. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui que eu botei foi o CH2. Aí, são 3 no total, eu botei só um. Vou botar o segundo e vou botar aqui o terceiro. O terceiro, CH2. E por último, olha, a esses 3 CH2 está ligado aqui o CH3. Então, ó, bota o C e aí, ó, 1, 2, 3. Ele está fazendo 4 ligações certinhas, ó. Tá vendo? Então, a gente pegou a estrutura condensada e transformamos na estrutura, no caso, de Kekulé. Ó. De Kekulé. Tá vendo? E fica bem mais tranquilo ali na hora da gente fazer enfim, fazer um estudo melhor dessa molécula. Todo mundo entendeu isso? Eu passei a chance que pode ser que vocês peguem uma com nitrogênio. Todos entenderam isso? Ó, Giovanni já confirmou, ok. Marizinho também, ok. Tudo certo? Muito bem. Show, massa. Deixa eu botar aqui mais outra pra gente ver se consegue, ó. Aí eu tenho essa outra aqui, tá vendo? Essa aqui, inclusive, eu já botei, nem precisa a gente fazer mais, ó. Bora fazer essa segunda aqui, tá, gente? Ó, essa segunda vai ficar assim, então, ó. Começo já com o CH3, que é o primeiro que tá aqui, ó. Então, já vou colocar o C e colocar em volta dele aqui, ó, 3 tracinhos, porque ele faz, no caso, 4 tracinhos, desculpa, porque ele faz 4 ligações. E aí, como é CH3, eu vou botar 3 hidrogênios, ó. Tá vendo? Aí, nele, gente, tá ligado aqui esse C, tá vendo? Então, tá ligado só um C. Beleza, botei o C. Aí, gente, a esse C estão ligados quantos CH2? No caso, CH3, desculpa. 2. Aí se liga, indica, tá? Toda vez que for CH2, tá no meio mesmo da molécula em si, tá? Quando for CH3, ele vai estar nas pontas, ó. Então, ele vai estar uma aqui, ó, tá vendo? Vai ter uma aqui. Eita, vai ter uma aqui. E o outro aqui. Deu para entender isso, gente? Ó, você vai ter um CH3 aqui, ó, tá vendo? Ó, aí aqui em cima H, acho que dá para vocês verem aí, né? Ficou bem apertadinho, H e H. E aqui tem outro, ó, tá vendo? H, H e H. Porque não faria sentido botar ele no meio, porque o carbono faz 4 ligações. Se eu botasse um CH3 no meio dessa molécula, então ela meio que já terminaria dali, porque ele não conseguiria fazer uma outra. Tá vendo?
Aí a ele agora, então eu liguei, tá vendo? 2CH3 nele. E agora eu vou ligar mais outro CH2, porque CH2 eu lembro que é sempre na metade, ou seja, dentro da cadeia mesmo em si, da cadeia carbônica. E por último ali CH3, ó. E H. Tá vendo aqui, ó? Então a gente pegou a estrutura condensada e transformamos na estrutura de Kekulé. Porque dá para estudar muito mais. Porque aqui, ó, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, ai, quantos carbonos, sei lá, quantos carbonos fazem, e, no caso, tem hibridação do tipo sp3, por exemplo. Aí, se fosse Não pela ia saber condensada, nunca. tá vendo? Se fosse pela condensada, não ia saber nunca. Aí, com a de Kekulé, você já consegue saber quais que seriam, tá vendo? Ó, nesse caso aqui seriam todos eles, ó, por coincidência. Todos teriam ali sp3. Mas aí, se você não tivesse, não conseguisse botar, aí não conseguiria fazer. A mesma coisa, olha, a gente não conseguiria dizer qual seria o carbono primário, secundário, daqui a pouco a gente vê como é que faz para identificar isso, tá certo? Não se preocupem, não. Aí, esse daqui eu vou deixar na geladeirazinha, depois vocês fazem quando vocês pegarem o slide, tá? Para dar uma treinada, que é bom, beleza? Vou deixar uns para vocês fazerem sozinhos. Aí agora, além, ó, então nós já vimos dois tipos de estrutura. Vimos a estrutura de Kekulé, beleza? Que é aquela completa, é a perfeita. Temos a estrutura condensada, que é a que o Enem mais cobra, e temos a estrutura de linha, que é a segunda que o Enem mais cobra. Eu acredito que a de linha e a condensada tá meio que igual ali, beleza? Em termos de número de cobrança. Né? A maioria acaba prestando mais, no caso, lembrando muito mais da de linha, porque ela é uma coisa mais visual mesmo, ela é um desenho, aí acaba fixando um pouco mais. Gente, a de linha é muito simples, tá? Todos os cantinhos que vocês enxergam aqui, ó, todos esses cantinhos, essas pontinhas que estão aqui, ó, e as extremidades também, claro, tudo isso é carbono, ó. Tudo isso daqui é carbono. Só que eu não preciso desenhá-los. Eu posso representá-los apenas como sendo linhas ali. E aí lembra, ó, se eu fosse determinar, por exemplo, a quantidade, o número de hidrogênios que eu teria, seria muito fácil. Por quê? Ó? Esse carbono até agora está fazendo quantas ligações? Primeiro carbono. Uma. Ele tem que fazer quantas no total? 4. 4. Então faltam quantas ligações? 3. Então a gente mete aqui nele 3 hidrogênios, tá vendo? Esse do meio aqui, eu vou botar quantos hidrogênios nele? 2. 2, muito bem, tá vendo? Olha, esse outro aqui também 2, esse outro 2, e por último eu lanço aqui 3 hidrogênios, tá vendo? Aí fiz com a estrutura de linhas. Aqui do mesmo jeito, ó, gente, ó, tá vendo? Ó? Todas essas pontinhas aqui, as extremidades, é tudo carbono. Carbono, 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 carbono. E aí lembra, quando eu tenho só uma linha, a ligação é dupla. Quando eu tenho duas linhas, a ligação, no caso, desculpa. Quando eu tenho uma linha, a ligação é simples. Desculpa, tá? Falei dupla, mas quando eu tenho uma linha, a ligação é simples. Quando eu tenho duas linhas, a ligação é dupla. E se eu tivesse aqui uma outra linha, por exemplo, seria uma ligação tripla. Certo? Da mesma forma que a gente faria para identificar. Aí me digam aí, por favor, quantos hidrogênios teria esse primeiro carbono? 3. 3, muito bem. Depois? 2. 2. Depois? 1. 1, muito bem. Eita, desculpa. Isso mesmo, 1, certo? Que aqui já está fazendo 2, 3, aí com 4. Esse próximo teria quantos? 1 também. Isso. E o último? 3. Muito bem, tá vendo? Tá vendo? Perfeito, muito bem, meninos. E vocês estão, ó, e meninos também, porque eu nunca lembro de... Eu já estou acostumado as minhas turmas terem apenas mulheres. Deixa eu passar aqui, ó. Aí agora eu preciso que vocês lembrem um pouquinho do tipo de ligações, tá? Porque vejam, ó, existem ligações do tipo simples, vou até botar aqui, ó. Se tem um tracinho, é porque ela é simples. Vocês vão entender já já o porquê que eu tô relembrando tudo isso, viu? É porque eu nunca lembro, Dantas, acredita aí. Agora que eu lembrei que tem você. Aí, se tiver 2 tracinhos, dupla. E se tiver 3 tracinhos, ela é tripla, ó. Tripla, beleza? São os 3 tipos de ligações que nós temos, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, dupla, aqui simples, aqui tripla. Aí, por que é importante saber identificar isso? Porque se eu perguntasse para vocês qual é a hibridação desse
carbono que eu estou grifando aqui? SP1. Muito bem, SP1. Eita, minha gente, eu tô sabendo. Tá vendo? Ei, massa, né, velho? Quando o cara sabe, é show, né? Qual seria a hibridação desse daqui, desse primeiro? SP3. Muito bem, SP3. Isso. Eita, galera. Então, olha só. Se fosse para uma outra molécula atacar essa molécula aqui para tentar quebrar ela ia tentar por esse primeiro carbono ou por esse terceiro carbono? Pelo terceiro. Pelo terceiro, muito bem. Isso aí, tá vendo? Eita. Conheça Ei, seus show demais. inimigos. Massa, né, velho? Ei, tá vendo, velho? Caraca, mano, que massa, velho. A galera entendendo, ó. E, inclusive, gente, vejam só. Aqui eu vou ensinar para vocês, além disso, eu vou ajudar vocês a entenderem. Ei, quando demais, né, velho? Tu é doido, mano. Ó, seguinte, viu? Ó, seguinte. Esse carbono aqui, se vocês forem analisar ele tá ligado, esse primeiro carbono, eu tô perguntando, esse primeiro carbono aqui, ele tá ligado a quantos outros carbonos? A um. Então, se ele tá ligado a um, gente, é porque ele é um carbono que a gente chama de carbono primário. Ó. Tá vendo? A gente chama ele de carbono primário porque ele tá ligado a um único primário. Porque ele tá ligado a um único carbono. Esse outro aqui tá ligado a quantos carbonos? 2. Então, ele vai ser um carbono o quê? Depois de primário vem? Secundário. Muito bem, secundário. Ele vai ser secundário. Tá vendo? E aí, vamos supor, sei lá, véio, que se eu tivesse um outro caso assim, ó. C. Eita, deixa eu botar aqui assim. C e C aqui, ó. Beleza. Botar esse outro aqui, ó. C, assim, pronto, beleza. Gente, esse carinha aqui, ó, ele estaria ligado a quantos carbonos? 4. Não, 3. Esse daqui? 3. Então, ele seria um carbono? Terciário. Muito bem. E esse outro aqui? Quaternário. Muito bem, tá vendo? Aí, olha, massa. Show, tá vendo? De boa, né? Deixa eu passar, então. Bora agora aprender a classificar cadeias. Classificação de cadeias. Nós temos 3 tipos de cadeias, beleza? Ó, isso aqui tem que tomar cuidado para não confundir. Porque agora o Enem, fila da mãe, gosta de confundir com isso. Nós temos, ó, uma cadeia, Milena, ela pode ser aberta, ela pode ser fechada, ela pode ser mista. Observation. A aberta também pode ser chamada de alifática, é a mesma coisa. E o Enem ama chamar de alifática, já adianto para vossas senhorias. Certo? O Enem dificilmente vai botar ali nenhuma alternativa, vai chamar aquela questão, aquela cadeia de aberta. Ele vai chamar de alifática. Aí alifática e aberta é a mesma coisa. Fechada, nós temos 2 tipos de fechado. Nós temos as alicíclicas e nós temos as aromáticas. Beleza? As alicíclicas e as aromáticas. E outra coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês aqui também. A aberta, além da alifática, ela também pode ser chamada aqui, olha só, de acíclica. Inclusive, confunde muito com a alicíclica, né, gente? Mas tem que tomar cuidado com isso, ó. Acíclica, o A vem de negação. Cíclico, de ciclo, tá vendo? De ser fechado. Então, não é fechada. Já alicíclica, esse ali significa não aromático. Ou seja, ela é fechada, mas ela não é aromática. Enquanto o outro tipo, ela é aromática. Que a gente vai aprender daqui a pouco, que é o famoso benzeno. E nós temos a mista, que vão ser aquelas cadeias que vão juntar todas as outras, que justamente é o tipo de cadeia que o Enem mais gosta. Tá? Então, todo mundo entendeu isso? Anota aí para não confundir ali, ó. Vou até botar aqui, ó. A alicíclica são as famosas não aromáticas. Não aromáticas. Beleza? Alicíclica. A cíclica é não fechada, ou seja, é aberta. Vou passar adiante, viu? Vou entender que todo mundo conseguiu captar de boa isso. Ó, agora a gente vai aprender as classificações de cada uma dessas cadeias. Já podem ir preparando aí o Udoflex que vai precisar, viu? Então, a primeira, Milena, do tipo aberta, que a gente pode chamar de acíclicas,
e podemos chamar também de alifáticas. Aí, Clarinha, a gente tem, ó, quanto nós temos a primeira classificação, que classificando essas cadeias abertas. Primeiro, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Nós só temos duas classificações, ou ela é saturada ou ela é insaturada. Gente, saturada é quando tem apenas ligações simples. Ó, se eu tiver só ligações simples, ela é saturada. E insaturadas é quando eu tenho dupla, pelo menos uma dupla ou pelo menos uma tripla. Beleza? Isso aqui, gente, vai bater, de fato, naquele negócio que a gente chama de gordura saturada, gordura insaturada. A gente vai aprender, inclusive, que boa parte desses compostos orgânicos aqui, eles vão ser gorduras, viu? Quando não são gorduras, eles são sais ou são ácidos. Beleza? Aí, quando a gente fala, gordura saturada, gordura insaturada, aí é tudo em relação a essa classificação aqui, beleza? Então, saturada é quando só tem as ligações simples, inclusive, as ligações simples são mais fortes, significa que aquilo vai ser mais duro. Então, é isso que acontece de fato, né? O que a gente faz no processo, que a gente até costuma dizer que de hidrogenizar, ou seja, pegar uma gordura e meter o hidrogênio nela, o que a gente faz é quebrar em saturação, para deixar aquilo mais sólido. É o que acontece, por exemplo, o que acontecia antes com as margarinas e com as manteigas, tá? A gente ali um caso que a gente metia literalmente muito hidrogênio para quebrar as insaturações. Aí vejam só, nessa estrutura de linhas, qual seria a classificação, então, dessa primeira cadeia? Eu botei a setinha. Saturada ou insaturada? Muito bem, seria saturada, porque só tem ligação simples. A segunda? Insaturada. Insaturada. Muito bem. A terceira? Saturada. Saturada. Muito bem, saturada. Porque lembra que a gente tá falando das ligações sempre entre os carbonos, viu? Eu sei que tem gente que às vezes confunde, aí acha que essa ligação dupla tá aqui, aí ela vai ela vai representar uma insaturação, e não vai. Porque, na verdade, essa ligação dupla que tá aqui é a ligação entre o carbono e o oxigênio, e não entre dois carbonos, tá vendo? Então, ela já não vai ser. Isso aqui vai ser saturada. E essa última vai ser o quê? Insaturada. Muito bem, tá vendo? Insaturada. A gente seria basicamente assim, ó, se a gente fosse analisar isso visualmente, ó, essa primeira ela seria mais durinha, a segunda seria mais mole, mais líquida, tá vendo? Aí quanto mais insaturação tiver, mais líquido aquilo é, beleza? Tanto que se vocês forem, quando vocês forem estudar hoje óleos, né, a estrutura de óleos e estrutura de gorduras, vocês vão perceber que as gorduras, por serem sólidas em estado, no caso em temperatura ambiente, elas tendem a ter muita insaturação, enquanto os óleos tendem a ter muitas insaturações. Por isso mesmo que o pessoal sempre recomenda, quando for ingerir, sempre ingerir de preferência óleos, ou seja, sobretudo azeite de oliva extra virgem, porque ali você tem basicamente todas as ligações entre os carbonos sendo ligações insaturadas. Agora, quanto à presença de heteroátomo, gente, hétero significa diferente, tá? Então, quando você tem um átomo que seja diferente de hidrogênio, ó, então tem que ser diferente de hidrogênio e carbono. Por exemplo, se eu tivesse um nitrogênio metido ali no meio, aí beleza. Tranquilo? Se eu tiver, e inclusive, gente, esse oxigênio, ou seja, esse heteroátomo, ele precisa estar entre dois carbonos, porque aqui a gente sempre está estudando, é isso um negócio que a galera normalmente se perde muito em relação à química orgânica, e é a coisa mais simples de entender. Quando nós estamos estudando o que acontece, ou seja, quando a gente está estudando essas características, essas propriedades, enfim, essas classificações, a gente sempre está estudando o que acontece entre os carbonos. Os outros átomos, desculpem o termo, assim, fodam-se eles, entende? Eles. O que vai, de fato, o que a gente deve levar em consideração aqui é só carbono e hidrogênio. Depois que eu entendi isso, minha vida na química orgânica mudou. E aí, vamos lá, ela pode ser homogênea, pode ser heterogênea. Gente, homogênea é quando só vou até botar em caixa alta, só carbono e hidrogênio, C e H. Já heterogênea é quando há outro átomo. Então, se eu tiver, por exemplo, um átomo de cloro, um oxigênio, tiver um nitrogênio... Oi.
Mas assim, tem que ser só na cadeia, né? Que tem o carbono. Muito bem, isso mesmo. Tem que ser ó, entre carbonos. Por exemplo, CO e C. Tá vendo que o oxigênio está entre os carbonos? Aí, nesse caso, seria heterogênea, tá vendo? Porque ele tem que estar entre os dois carbonos. Por exemplo, Lu, essa primeira seria o quê? Homogêneo. Muito bem, Homo, tá vendo? Porque os oxigênios não estão entre os carbonos, estão fora. Oi, Marizinha, diga aí. E a segunda, gente, seria qual a classificação? Heterogêneo. Muito bem, tá vendo? Isso aí, ó. Tranquilo? Então, homogênea, quando só tem carbono e hidrogênio entre eles. Oi, Mariane, chama você. foi eu ver aqui, ó. Se o heteroátomo for na ponta da cadeia, ele vai ser considerada, cadê? Isso, justo, Marizinha, não considera muito bem. Beleza? Porque ele tem que estar no meio mesmo entre eles, tá? Então, se a gente tivesse um caso assim, ó, o que Mari perguntou foi assim, ó. Se ela tivesse assim, ó, por exemplo, C, C, C e aí dupla O, tá vendo? Aí aqui consideraria como sendo uma homogênea. Porque vocês estão vendo essa dupla O, ela poderia estar assim também, ó. Tá vendo? Aí não considera. Vai considerar sempre como sendo a homogênea, tá? Beleza? Fechou. Aí é diferente, por exemplo, se você tivesse um hidroxila, né? No final. Aí a gente já não poderia, talvez, considerar, e tem que tomar cuidado com isso. Agora, ó, quanto à disposição dos átomos de carbono, tá? Pode ser normal, pode ser ramificada. Gente, como é que eu faço para identificar quando é normal e quando é ramificada? Eu sempre pego o marcador de texto e tento passar uma reta. Se nessa reta que eu passei, todos os átomos de carbono foram riscados, então ela vai ser considerada normal. Se sobrou algum na parte de cima ou na parte de baixo, aí ela vai ser ramificada. Por exemplo, aqui, ó, vou aqui nesse primeiro... Ai, meu Deus, deixa eu pegar o marcador de texto aqui, ó. Pronto, o marca-texto está aqui. O primeiro C está aqui, né? Que é o primeiro carbono. Vou passar uma reta, uma reta. Reta não é linha, reta tem que ser direta, tá? Não pode quebrar, não. Todos os carbonos ficaram dentro dessa linha amarela que eu fiz? Sim, Muito sim. bem. Então, se ficaram todos, então, nesse caso, essa cadeia aqui ela vai ser uma cadeia normal. Tá vendo? Porque não tem ramificação nenhuma. Agora, vamos aqui para a gente ver essa segunda aqui, ó, esse segundo caso. Ó, o primeiro carbono está aqui, vou passar uma linha aqui, tá vendo? Ó? Passei uma linha. Todos os carbonos ficaram dentro da linha. Vê aí. Não, ficaram não. Ou sobrou algum? Muito bem. Então, ela vai ser o quê? Ó. Vai ser ramificada, tá vendo? Aí depois a gente vai aprender o nome dessa ramificação aqui. Tranquilo? Aí, ó, vamos aqui para a nossa próxima. Ó. A nossa próxima seria essa daqui, ó. O C tá aqui, aí eu venho, meto ela todinha aqui. Qual seria a classificação dessa? Como está à disposição? Normal. Normal, Normal. muito bem. Isso aí. Normal, perfeito. Independente de ter um oxigênio aqui, no meio, a questão do oxigênio é a presença de heteroátomo, o que não tem nada a ver com isso que a gente está fazendo. O que as questões de vestibular vão pedir, o que elas vão fazer é misturar tudo junto, todas as classificações. A gente está vendo tudo bonitinho agora, tá? Mas depois a gente vai estudar todas juntas, de uma vez só. E a terceira seria o quê? Qual seria a classificação dessa terceira? Dessa quarta, desculpa. Ramificada. Muito bem, ramificada, tá vendo? Ramificada. Aí lembra, independente de você ter uma amina aqui no meio, não precisa se preocupar, tá? E essa amina vai ser uma função, mas ela não vai mudar nada em relação à disposição desse carbono. Tá? Então, se ficou em uma ramificação, a gente já sabe que ela é ramificada. Passar, todo mundo entendeu isso, né? Cara, química orgânica é bonzinho por conta disso, né? É bem mais simples. Eu gosto muito, viu? Eu gosto de química. Nossa, eu sou muito suspeito para falar, né? Porque eu amo química, sim. Só não. A única coisa que eu não gosto muito é de equilíbrio químico, mas do resto, sou apaixonado por tudo. Considero química. Olha, não, Clarinha, até eu fico me sentindo mal, Mas sabia? é verdade. Eu concordo, teria- Clara. Eu realmente. Seria um ano, minha gente. Um ano ganho da vida.
Só que, Gil, gente, ainda não tinha estudado química antes, eu ainda não amava química, entendeu? Comecei a amar química, cara. Depois de um tempo, não sei o que foi que me deu na minha cabeça. Eu sei que hoje eu amo ministrar aula de química, amo estudar química. Eu estudo química brincando, cara. Vocês têm noção que eu assisto documentários, assim, de tudo que envolve de tudo que envolve química. Então, assim, desde a Segunda Guerra Mundial até, mano, isso é massa demais. Agora, gente, ó, oi. Eu só comecei, tipo, a entender e gostar de química, porque você só gosta quando você entende esse ano, que ano passado, assim, era falar de química, a nossa deu aquela matéria, essa matéria do químico. Era do cão, né? Ei, quando o cara não entende, é o cão. Eu também, nossa, eu olhava assim pra química, ai, que inferno. Mas hoje em dia eu vejo, não, não é esse inferno todo, não. A gente entende, velho. É muito prático, velho. Agora, gente, ó, vamos aqui pra gente classificar agora as fechadas que são cíclicas, tá? Cíclicas, beleza? Aí vejam, aí tem que lembrar, aqui eu não estou trabalhando as aromáticas, tá? Porque as aromáticas, eu vou trabalhar elas depois, porque elas são muito específicas. Agora eu estou trabalhando aquelas que são as alicíclicas, ou seja, que não são aromáticas, beleza? Concorde também, em partes, viu? Mas você vai ver que depois de um tempo, quando você fizer as listas todas, você vai começar a amar. Ó, agora, quanto à ligação desses carbonos, do mesmo jeito, gente. Aí, essa cadeiazinha fechada pode ser saturada e insaturada. Saturada quando tiver só ligação simples, insaturada quando tiver dupla ou tripla. Ó. Ou tripla. Ó, que coisa boa, tá vendo? Então, essa primeira seria o quê, gente? Saturada. Muito bem. E a segunda? Insaturada. Muito bem, tá vendo? Show. Aí, a segunda, a mesma coisa. Em relação à presença de heteroátomo. A primeira seria o quê? Homogênea. Muito bem. E a segunda? Heterogênea. Heterogêneo. Muito bem, isso mesmo, gente. Heterogênea, tá vendo? Igual a outra. A diferença é que aqui agora, ó, podem perceber, tá fechando o ciclo, ou seja, ela vai ser cíclica, tá vendo? Aí agora, para as cadeias aromáticas, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? As aromáticas, elas são simplesmente as cadeias consideradas perfeitinhas, entendeu? Porque elas são extremamente estáveis. Elas vão ser estáveis por conta de uma coisa que a gente chama de ressonância. Não precisa se desesperar não, que eu vou explicar para vocês agora o que é que significa essa ressonância. Primeira coisa, o principal composto aromático que nós temos hoje é o famoso benzeno. O benzeno, ó. Vou abrir uma tela em branco aqui, ela não vai salvar não, a tela em branco não. Mas qualquer coisa eu faço depois, para vocês, se vocês precisarem. Vou botar, gente, um benzenozinho aqui, ó. Vou desenhar com o marcador preto, ó. Eu tenho o benzeno, que vai ser essa estrutura aqui, que vai ser um hexágono, tá vendo, ó? E aí, nesse hexágono, antes, o que era que a galera fazia? A galera representava. Inclusive, gente, isso aqui é uma forma antiga de representar, tá? Eu vou explicar para vocês agora o porquê que ela é antiga. Mas aí, dentro dessa cíclica, a gente tinha ali o que a gente chama de ligações duplas alternadas, ou seja, eu tinha dupla em um, no próximo eu não tenho dupla. Aí, no próximo eu tenho que ter dupla. No próximo não tenho dupla, no próximo tenho dupla, tá vendo? Então, eu tenho essas duplas alternadas. Mas aí, o nosso amiguinho Kekulé, ele de novo percebeu, sabe o quê? Quando estava estudando e analisando essa moléculazinha, assim, em especial, o benzeno, aí depois é que ele foi estudando, foi se aprofundando em outras moléculas que são consideradas aromáticas e foi percebendo um padrão. Olha só, antes se entendia que essa moléculazinha, ela era diferente dessa outra molécula aqui, ó. Se a gente tivesse assim, ó, aqui, aqui e aqui, tá vendo? De uma para outra, vocês concordam comigo que a única coisa que mudou foi a colocação dessas duplas, não foi, ó? Porque a primeira começou nesse lado, a segunda começou nesse lado. Mas Kekulé ele estudou, ele se aprofundou e viu que esses dois compostos que antes eram considerados diferentes, não são diferentes. São o mesmo composto, e é o benzeno. A diferença, gente, é que o benzeno, por ser uma molécula aromática, vai ter a ressonância. Gente, ressonância é troca. Você vai ficar trocando. Ressonância significa trocar. Então, vejam só,
essas duplas, elas ficavam trocando de lugar toda hora. Aí eu quero que vocês me digam, se fosse para alguma outra espécie de elemento atacar um benzeno, ele atacaria esse benzeno pelas ligações duplas ou pelas ligações simples? Dupla. Pelas duplas, né? Isso. Aí olha o que era que acontecia. O composto vinha para atacar a dupla, mas sabe o que era que acontecia com esse benzeno? Ele trocava sozinho automaticamente e sem padrão, porque não existe um padrão, tá, gente? Ele trocava automaticamente essa dupla de lugar. Aí quando a criatura chegava aqui, encontrava um simples, aí não conseguia quebrar. Aí os caras viram que, poxa, mano, o benzeno Clarinha, é isso, Clarinha. O benzeno é perfeito. Ele não quer se ligar com ninguém, ele só se Tirando liga com... onda. Sim, demais. Mano, ele ficava assim, tirava onda, o cara chegava lá na hora e... Peraí, mas o que foi que aconteceu? Eu não tô conseguindo quebrar mais. Como assim virou uma ligação sigma? Pera, mas aí quando ele ia atacar do outro lado, aí a dupla trocava de novo, trocava de lugar de novo, entende? Aí ficava nessa troca, e, cara, assim, era uma parada muito louca, entende? E aí eles viram que, poxa, significa, então, que esse benzeno, ou seja, as moléculas aromáticas, são moléculas extremamente estáveis. Olha, são moléculas estáveis, ou seja, são moléculas que não se ligam com outras com facilidade. Não vão se ligar com outras com facilidade. E quando vai se ligar, ele acaba se ligando com oxigênios ou então com outros carbonos. Mas aí com outros elementos é muito difícil. Só se liga se, claro, o ser humano botar a mãozinha dele. Porque se a gente quiser, a gente transforma o mundo. Vocês sabem muito bem disso, né? Que não tem nada que o ser humano hoje não consiga fazer. Então ele consegue, sim, por meio de laboratório, com muita energia externa, ligar qualquer coisa ali naquele benzeno. Beleza? Ou seja, romper aquela ligação dupla ali na hora, no momento certo. Aí, tanto, gente, que hoje em dia não é mais dessa forma aqui que a gente representa o benzeno, não, viu? Não quero mais ver ninguém aqui do curso representando assim. A forma correta de representar esse benzeno é dessa forma aqui, ó, gente. Você vai fazer o hexágono normal, tá vendo aqui, ó? Faz o hexágono e aí você bota uma bolinha, sabe por que essa bolinha? Porque é cíclico, pô. Ele tá girando toda hora, tá vendo? Então, você tem ali a ligação dupla podendo estar em qualquer lugar. É tão lindinho, não é? Clarinho, eu acho a coisa mais fofa do mundo, cara. Esse benzeno, pra mim, ele é maravilhoso. Demais, demais. Cara, é o meu bebê, cara. Benzeno, assim, Ai, cara. Muito lindo, muito lindo. Perfeito demais. Tá vendo? Aí, por isso, gente, que ele é muito estável, tá? Aí, por isso mesmo que a gente também pega o momento certo pra estudar ele, tá? E esse processo de troca da ligação dupla é que a gente chama de ressonância. Quando troca as ligações duplas de lugar, tá? E aí, gente, ó, a regra para você ter um composto aromático. Primeiro, deve apresentar pelo menos, ó, preste atenção nisso, pelo menos um anel benzênico. Então, se tiver benzeno, automaticamente aquilo vai ser considerado uma cadeia aromática. Tranquilo? Se tiver um benzeno, é aromático. Então, se eu tivesse uma coisa assim, ó, deixa eu botar aqui de novo a tela branca, ó. Se eu tivesse um caso assim, ó, tenho aqui, então, o benzeno, que está aqui, ó, o benzenozinho que está aqui, e aqui eu tivesse ligado, sei lá, um CH2, CH3, por exemplo, ó, tivesse isso. Pô, se tem o benzeno no meio, é porque essa molécula, ela vai ser considerada uma molécula aromática, tá vendo? Vai ser considerada. E a mesma coisa, se eu tivesse um outro cara aqui que ele fosse, de certo modo ali, também um aromático, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 1, 2, 3, deixa eu até fazer diferente, ó, fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, ficou horrível, não foi? Mas se tivesse 8 lados ali, se fosse um octógono, né, que eu não sei fazer muito bem, porque o computador tá assim, gente, que eu boto lá assim para não travar tanto o PowerPoint, sabe? Mas se eu tivesse uma coisa mais ou menos assim, ó, também seria uma molécula aromática. Por quê? Porque eu teria, tá vendo aqui dentro, no caso, um outro anel que é Seria considerado um fechada? anel aromático. Como? E seria fechada? No caso que seria mista, Gil, porque você teria Mista, né? parte aberta e parte fechada, tá vendo?
Não, Clarinha, diga isso não, velho. Ai, Clarinha, me magoando, velho. Aí, ó, aí outra, de maneira mais genérica, né? Devem apresentar pelo menos um núcleo que é aromático. Se apresentar um núcleo aromático, acabou, aquela ali vai ser considerado uma cadeia aromática, beleza? Aí vamos lá. Critério para caracterizar uma coisa, ou seja, o conjunto, certo, de carbonos e a gente considerar ele sendo aromático ou não. Porque isso aqui o Enem vai querer pegar vocês também nisso, tá? Primeira coisa, precisa ter ciclo, ou seja, precisa ter fechado. Então, precisa ter necessariamente as duplas alternadas, viu? Isso aqui, gente, ser ciclo significa ter dupla alternada. Eu vou até botar aqui, ó. Isso é importante, né? Para vocês poderem identificar futuramente. Então, precisa ter duplas alternadas, e precisa ser uma estrutura plana. Mas em relação à estrutura plana, vocês já vão saber, só pelo fato de ter duplas alternadas, já vai ser plana, tá? Aí existe uma regra, gente, chamada de regra de Huckel, que diz assim, que ela tem que conter 4N mais 2 elétrons π, mas só que nem precisa se ligar nisso, ó. Eu só preciso que vocês carreguem no coração isso aqui. Se tiver duplas alternadas, acabou. Aí ali já vai ser considerado ciclo, tá? Mas aí essa regra de Huckel, ela é muito boa para alguns casos que o Enem gosta de botar, tá? Então diz assim, que tem que conter 4N mais 2. Oi, Me elétrons explica essa parte de novo, por favor. Como? Me explica essa parte de novo, por favor. Da parte de ser ciclo? Essa parte aí. Pronto, muito bem. Lulu, ó, veja só. Para ela ser considerado um núcleo aromático, primeira coisa, tem que ser ciclo, ou seja, tem que ter duplas alternadas. Quando a gente viu aqui, ó, Lulu, quando a gente viu, cadê? Pronto, quando a gente viu aqui o benzeno, ó, a gente tinha estudado o benzeno aqui atrás agora, mas agora a gente estudou ele, não foi isso, ó. E aí, Lulu, tu viu ali que as duplas são alternadas, né? Isso, ó. Então, Lu, essa dupla alternada, ela significa justamente o Essa parte eu ciclo. entendi, que vai ficar Tá direto, vendo? né? Fica mudando. Muito, isso mesmo. Aí, Lulu, agora aqui nessa regra de Huckel, ele diz assim, ó, que deve conter 4N mais 2 elétrons π, sendo N um número inteiro. Como assim? Ó? Deixa eu botar aqui de novo, ó, para eu mostrar para vocês. Diz assim, 4N mais 2 elétrons do tipo π. Tranquilo, vou até botar o π assim, ó. Elétrons do tipo π, beleza? Vamos supor que eu coloque aqui esse cara aqui, ó. Vou botar esse daqui, aqui e aqui. Vou botar esse outro aqui, ó. E vou botar esse outro aqui. Beleza? E a gente vai analisar essa regra de Huckel em todos eles. Vamos lá, gente. Seguinte. Quantas ligações π eu tenho nesse primeiro? Duas. Duas, muito bem. Gente, se liguem. Cada ligação possui 2 elétrons, beleza? Levem sempre em consideração isso. Cada ligação une 2 elétrons. Tranquilo? Então, cada ligação π tem 2 elétrons. Como nós temos 2 ligações π, nós vamos ter quantos elétrons no total? Só de ligação π. 4. 4, muito bem. Porque, ó, uma ligação π tem um total de 2 elétrons. Aí aqui eu tenho 2 ligações, eu vou ter 4. Então, vocês estão vendo isso aqui, esse 4N mais 2, isso aqui tem que dar igual a 4 nesse caso. Aí agora a gente vai verificar se esse N que está aqui, ele é inteiro. Se for inteiro, é porque esse cara vai ser considerado aromático. Se não for inteiro, ele não vai ser aromático. Então, se a gente botasse, ficaria assim, 4N é igual a 4, o 2 passa como, por outro lado? Subtraindo. Muito bem, então 4N daria 2, N daria 2 sobre 4, que simplificando dá meio. Meio é o número inteiro? Não.
Não, então, nesse caso, tá vendo esse carinha aqui? Segundo a regra de Huckel, ele não é aromático. Beleza? Desculpa, ele não vai ser considerado aromático. Ai, meu Deus, cadê? Nossa, saiu, que ódio, velho. Aquele lá. Deixa eu abrir aqui uma outra página que é melhor, né? Que aí eu não fico perdendo ele toda hora. Peraí, tá, gente? Rapidinho, peraí. Tá, beleza. Pronto, tá aqui. Deixa eu só abrir um rapidinho, gente. Pera. Muito bem, show. Pronto, porque aqui eu já tenho ele, ó. Já tenho ela aqui do outro lado, ó. Muito bem. Aí, ó, o outro que eu havia botado, né, que é 4N mais 2 ligação, no caso, elétrons. Do tipo π, beleza? Aí eu tinha botado aquele outro, mas eu tinha botado esse outro aqui, não foi, ó? Esse que é o quadradinho. Você colocou um quadradinho com uma ligação dupla e botou um outro com Não foi isso? 3 ligações. Muito bem, ó, tá vendo? O que tem 6 aqui com 3 ligações. Valeu, Lulu. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Ó. Quantas ligações π a gente tem nesse quadradinho, nessa estrutura, nessa cadeia? Uma. Então, no total, nós temos quantos elétrons? 2. Do tipo π? 2. Então, esse 4N mais 2 tem que ser igual a 2. Ó. Tá vendo? Tem que ser igual a 2. Então, 4N vai ser igual a 2 menos 2. 4N só pode ser 0. Então, N vai dar quanto? 0. 0. 0. Muito bem. Tá vendo aqui? Ó. 0 vai ser considerado um número inteiro? Boa pergunta. Acho que não. A matemática básica falhando. Tá vendo? E aí, gente? Será que vai ser considerado aqui, na química? Acho que não. Porque 0 é zero. Não é nada, é 0, coitada. Muito bem, Clarice. Muito Obrigada. bem, gente. Isso mesmo. Então, esse cara, ó, não é aromático. Tá vendo? Porque precisa ser um número natural, gente, inclusive, viu? Número natural inteiro. Beleza? Não aromático. Então, o 0 não vai entrar nisso, tá? Agora, olha esse outro aqui. Tem quantas ligações π? 3. Então, tem quantos elétrons do tipo π? 6. 6. Então, 4N mais 2 tem que ser igual a 6, ó, tá vendo? Então, 4N vai ser igual a... Quanto é que vai ficar do outro lado? 4. 4. Então, N dá quanto? 1. Pronto. 1 é número inteiro? É. Então, esse cara é aromático. Viu lá como é que faz para saber quando é aromático e quando não é? Ótimo. Não Show, sabia né? disso. Tá vendo, velho? Importa a gente saber, porque, menino, negócio não é mole não, viu? E se eu botasse assim, gente, ó, se eu botasse assim, ó, por exemplo, esse daqui, e botar, sei lá, duas, uma aqui e uma aqui. Vejam aí se é. Eu vou aqui ao banheiro rapidinho, enquanto vocês vão fazendo essa, vocês me dizem se vai ser ou não, tá? Volto em um segundo, peraí. Deu quanto? Não sabe? Oi. 1/2. Um meio, então, vai ser aromático? Não. Muito bem, tá vendo? Ó? Visualmente falando, então, e matematicamente também. Eu só conto aromático a partir de 3 tracinho. Isso aí, muito bem, Gil. 3 pi. Ai, piada. Isso mesmo. Beleza?
Tá, Tá certo? beleza. É isso mesmo, justo. Ok? Massa, né, gente? Isso aqui? Então, feito, tá? Porque aqui daria 4, né? Era isso, ó. Aqui daria 4. Aí 4n igual, aí aqui seria 2, n daria meio. Tá vendo? Olha, meio. Aí, ou seja, com essa questão aqui, gente, com essa parada relacionada a essa própria regra aqui, a gente já consegue ver quando como é que se diz? Quando uma cadeia ela vai ser ai, meu Deus. Aromático não. Justo, quando vai ser aromático ou não. E ainda, além disso, você ainda consegue perceber quando ela vai ser estável ou não, né? Porque aí, nesse caso, você vê que todas as outras são instáveis, são facilmente quebradas. E quanto mais insaturação tiver, mais fácil vai ser quebrar. Por exemplo, olha, qual seria entre essa que eu estou grifando de azul e a que eu estou grifando de roxo, qual seria a mais fácil para ser quebrada? A A que eu grifei. a de roxo. Muito bem, tá vendo? Porque ela tem 2 insaturações. Beleza? Então é isso, tá, gente? Aí, ó, a gente viu aqui como é que faz para identificar cadeia aromática, viu? Então é isso. Agora a gente vai entrar, sabe em quê? Na parte de funções orgânicas, que é o que eu vou precisar de todo esse conhecimento que a gente viu agora. E aí a primeira função, eu vou apresentar, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que foi que eu fiz ano passado? Eu conheci primeiro, ver se vocês vão gostar dessa forma que eu fiz no ano passado. Eu fiz assim. Eu peguei todas as funções orgânicas, vi elas de uma só vez, e depois é que eu saí me aprofundando em cada uma delas. Mas é importante saber todas por quê. Você vai procurar hoje uma questão de hidrocarbonetos, você vai encontrar uma amina, você vai encontrar uma Todas amiga. juntas. Todas Essa juntas. palhaçada. Entendeu? Aí, beleza, a gente pode se aprofundar, ver como é que faz nomenclatura de cada uma, mas isso só depois. Agora, o que eu quero é só que vocês identifiquem elas. Então, a primeira função orgânica vai ser daquele mesmo tipo, como ácido, base, só que ali eram todas funções inorgânicas, e aqui vão ser todas orgânicas. O primeiro tipo de função, gente, orgânica, a gente tem a hidrocarboneto, o nome já está dizendo, pô. Hidrocarboneto. Hidro vem de hidrogênio, carb vem de carbono. Então, os hidrocarbonetos são aqueles compostos, Dantas, que vai ter exclusivamente, única e exclusivamente, hidrogênio e carbono. Carbono, hidrogênio, carbono. Ó, um monte de exemplo aqui que eu coloquei, tá vendo? Ó, você não tem nenhum heteroátomo, tá vendo? Então, ó, não tem nenhum outro elemento, seja, nenhum outro cara que seja ali além de carbono e hidrogênio. Então, esses são os hidrocarbonetos. E agora, antes de estudar, a gente, as outras funções que a gente chama, inclusive, que são, porque nesse caso aqui é a função hidrocarboneto, né? Que a gente tem vários tipos. A gente vai ter também as funções nitrogenadas, as funções oxigenadas, beleza? Aí a gente precisa antes saber identificar esses radicais que estão aqui, tá vendo? Ó, quem lembra qual é o nome que a gente dá ao H? Hidroxila. Muito bem, hidroxila, tá vendo? Hidroxila. Aí, ó, quando a gente enfiou a hidroxila, ou quando a gente enfia também essa daqui que se chama de carbonila, tá vendo, gente? Ó, hidroxila, OH, carbonila, gente, é sempre um C dupla O, tá vendo? Só que esse C dupla O, ele vai estar normalmente na metade, certo? Na metade da minha cadeia. Mas, vejam só, toda vez que eu tiver C dupla O, esse cara aqui a gente vai chamar de carbonila. E quando tiver C dupla O, OH, ou seja, é como se fosse, né, uma carbonila com uma hidroxila, olha, carbonila com hidroxila seria carboxila, tá vendo? Ó? Hidroxila, carbonila, aqui seria a carboxila. Carboxila, olha, que massa. Gente, inclusive, ó, a hidroxila, ela vai estar presente na função que a gente vai chamar de álcoois, beleza? A carbonila vai estar nas funções que nós vamos chamar de aldeídos, olha, aldeídos, e também nas cetonas, beleza? E a carboxila, no famoso ácido carboxílico, que a gente ouve tanto falar e não entende merda nenhuma disso, e hoje a gente vai entender, eu tenho certeza. Então, vejam, ó. Verdade. Não é isso? Hidroxila,
todo álcool tem hidroxila. Carbonilos, aldeídos e as cetonas. E a carboxila nos ácidos, beleza? Inclusive, tem muita gente que não sabe, mas o sabão é um tipo de sal que vai ser gerado ali pela neutralização, né, de um ácido carboxílico com uma base. Normalmente, a gente pega ali o ácido carboxílico em forma de gordura usada, gordura velha, e a gente bota soda cáustica, que é um tipo de base, para que ocorra ali a saponificação. Aí você vai ter a criação de um sal, que vai ser o sabão. Beleza? Aí, ó, beleza. Tranquilo. Vamos estudar agora os alcoóis, que são os álcools. Gente, álcool sempre vai ter hidroxila, beleza? Teve hidroxila, acabou, é um tipo de álcool. Aí vejam, ó, quando eu tiver a hidroxila aqui na extremidade, ou melhor, quando eu tiver a hidroxila ligada a um carbono, que eu chamo de carbono primário, né? Porque lembra, carbono primário é aquele carbono que está ligado no caso, que está ligado a um único carbono, ou ligado a nenhum outro carbono. Então, percebam aqui, ó, está ligado ao primeiro carbono, tá vendo? Então, se está ligado ao primeiro carbono, ou então a um carbono que ele é primário, a gente diz que isso aqui é um álcool primário, ó. Um álcool primário. Depois a gente vai se aprofundar nisso, não se preocupem não, tá? Aqui, me digam aí, qual é a classificação desse carbono aqui? Primário, secundário e terciário. Secundário. Muito bem, então isso aqui vai ser um álcool secundário. Muito bem. E o outro ali? É um álcool terciário. Muito bem. Isso aí, tá vendo? Um álcool terciário. Terciário, beleza? Não existe quaternário, porque aí o próprio carbono ali já vai ter feito 4 ligações, aí não tem como você enfiar um hidróxido no meio. Beleza? Gente, inclusive, por isso mesmo que álcool se mistura tanto com gordura quanto se mistura com água. Porque, ó, você tem a hidroxila, lembra quando a gente falou? Toda vez que tiver a hidroxila vai ser polar, não é isso? Olá. Aí, ó, e você tem o carbono com hidrogênio que vai ser uma apolar, tá vendo? Por isso que o álcool ele se mistura tanto com a gordura quanto se mistura com água. Beleza? A gente, quando quer limpar, né? não é massa, né, velho? Quando a gente começa a entender legal, né? O pessoal, eles usam muito em oficinas álcools para limpar, no caso, o etanol mesmo, né? Para dar uma limpada em certas coisas que caem graxa. Porque aí acaba conseguindo dar uma dissolvida legal. Aí, ó, passando agora para cá, nós temos o enol. Gente, o enol também é um tipo, ó, perceba, também é um tipo de álcool. Mas o álcool comum é aquele álcool em que os carbonos vão fazer entre si apenas ligações de que tipo? Aqui, ó. Qual é o tipo de ligação? Simples, dupla ou tripla? Simples, muito bem. Se você meter uma dupla, já não é mais um álcool, vai ser um enol, tá vendo? Vai ser um tipo enol. Aqui, ó, você tem C dupla, tá vendo? E aí a hidroxila ligada a um carbono que está ligado, que está fazendo ligação dupla com o outro. Então, eu poderia ter assim também, ó, C, aqui, dupla C, C, e aqui eu teria ligado a hidroxila, tá vendo, ó? Eu poderia ter assim também. Aí, nesse caso aqui, seria um enol, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, inclusive, seria um enol de que tipo? Primário, secundário ou terciário? Secundário. Secundário? Não, primário. Pessoal, Primário, muito bem. Que está ligado a quantos carbonos? Ué. Aí seria primário. É que tem dupla ligação, mas não é tipo que ele é duas isso, muito bem. Agora, esse daqui seria um enol o quê? Terciário. Terciário, vê aí. Não, secundário. Isso, porque, ó, é só você olhar aqui, tá vendo, ó, para quantas ligações com outros carbonos está fazendo. Então, enol secundário. As duas ligações confunde um pouco, mas... não é justamente. E esse tá aqui, ó, C, C, dupla C, 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 e aqui, por exemplo, no caso, o enol nem teria como ter o terciário. Enol é quando a hidroxila está ligada em um carbono insaturado. Então, isso mesmo, Marizinha. Beleza? Quando tiver ligado em um carbono, ele está insaturado, fazendo ligações duplas, já vai ser considerado enol.
Tranquilo? É isso, tá? Deixa eu passar aqui agora. E nós temos o último tipo, que é fenol. O fenol, gente, ele é o mais famoso, inclusive, tá? Que ele vai ser ali o que a hidroxila tá ligada diretamente com esse cara. Como é o nome desse cara aqui? Benzeno. Muito bem, tá vendo? Quando ele tiver ligado com o benzeno. Agora, gente, precisa ser diretamente. Porque se eu tiver um caso assim, ó, Clarinha, se eu tiver um caso assim, ó, aqui tá, aí tá ligado com CH2, por exemplo, e aqui tá ligado o OH. Olha, isso aqui vai ser o quê, gente? Vai ser um fenol, um enol, vai ser um álcool, vai ser o quê? Eita. Vai ser um álcool, porque Um tem álcool, hidroxila. porque isso aí, a hidroxila tá ligada, tá vendo, com carbono, ó. Viu lá? Nesse caso aqui. Porque para ser fenol, essa hidroxila tem que estar ligada diretamente com o benzeno. Se não tiver ligado com o benzeno, não é fenol. Aí isso aqui é outra coisa que ele pode querer confundir, viu? Aí tem que tomar cuidado. Aí agora, ó, terminando a parte dos álcools, a gente entra nos aldeídos. Gente, os aldeídos, a gente vai pegar esse cara. Como é o nome desse cara aqui, ó? C dupla O, qual é o nome que a gente dá? No caso, a carbonila, né? Isso. A gente pega pronto, muito bem. Então, a gente vai ligar outros carbonos a carbonilas. Então, vejam aqui, ó, nós temos aqui essa carbonila que está aqui, ó, que é o C dupla, tá vendo? Tá ligado a um carinha que tá aqui. Então, esse cara vai ser o aldeído, tá vendo? Inclusive, gente, eu costumo dizer o seguinte, para não confundir aldeído com cetona, olha, aldeído, o O, vocês concordam comigo que tá por último aqui? Foi assim que eu fiz para decorar, tá? Para aprender, no caso, né? Aldeído. Gente, então, o O tem que estar no final da cadeia, tá vendo? Então, quando tiver no final da cadeia, ou seja, no último carbono, quando tiver no último carbono, ou melhor, no carbono da extremidade, ele vai ser um aldeído. Aí, se ele tiver no meio, aí ele já não vai ser aldeído, vai ser o próximo aqui, ó, que é cetona, tá vendo, ó? Que massa. Gostei. Tá vendo? Então, veja, ó. A carbonila, se tiver na extremidade, ou seja, no final, aldeído. Agora, olha esse aqui. Acetona. Olha. O O tem que estar no meio, tá vendo? Então, a carbonila tem que estar aqui, ó. Entre carbonos, tá vendo? É assim que eu faço para não confundir, ó. Beleza? Então, ó, aldeído no final, quando tá ali, ó. Então, a carbonila tem que ser a última. Beleza? Se eu faço cetona, ou seja, a carbonila está no meio, ó, está no meio, ele vai ser uma cetona. Perfeito? Fábio, E por último... Oi, assim, no ensino médio eu teria aprendido, tá vendo? Ninguém me ensinava assim no ensino médio. Mano, não é... Cara, eu fico pensando assim, mano, eu vejo os professores... cara, dá uma complicada tão grande nessa parada aqui, bota... E o pior que o professor, na escola, como ele segue o livro didático, ele acaba apresentando cada função de forma detalhada. Só que é impossível aí botar as questões para a gente fazer, aí você não sabe nada, você está estudando hidrocarboneto e o cara na questão está pedindo para você identificar uma cetona. Tipo, quais desses... pronto, ele pergunta assim, qual dos elementos a seguir, ou melhor, qual das moléculas a seguir não contém uma cetona? Ou melhor, contém apenas hidrocarbonetos. Aí você vê um monte de cetona, aí você fica, eu não sei nem o que é cetona, velho, vai a merda, tá ligado? A pessoa, não, dá para fazer por eliminação. Ah, mas eliminação de quê? Da vida, só se for, né? Porque se for das opções... Oi. Quando eu tinha uma questão desse tipo, a única coisa que eu Volta lembrava slide rapidinho. era o ácido carboxílico. Se a questão não pedisse ácido carboxílico, eu entregava para Deus. Sim, Fabrício, teve uma questão de um simulado sobre, né? Que assim, eu olhei aquele negócio, era sobre isso aqui. Eu olhei, eu realmente não sabia de nada, Fabrício. Eu só fiquei. E assim, eu gosto muito do nome ácido carboxílico, porque vai ser você mesmo. Eu também, acho chique. Vai ser você mesmo. Eu acertei, porque foi Deus. Aí tu, mano, eu sou um alquimista, que fala, cara, se fosse há uns anos atrás, tinham me queimado em praça pública, velho, tá ligado? Chega, a gente fica feliz, né?
Sendo queimado em praça pública, velho. Uma vez eu tive uma dúvida, e a Rosana falou assim: nossa, você foi a única que perguntou isso. Eu fiquei, caraca, eu sou muito cheia. E às vezes, pô, foi uma dúvida genuína, não foi nem tipo, não foi, tu nem usou razão, tá ligado? Tu nem racionalizou, foi só, assim, foi E assim, literalmente o nossa, teu você sistema foi. límbico, tá ligado? Foi o sistema límbico, velho. Exatamente. Ela falou assim: olha, você das duas turmas foram quem perguntou isso. Eu fiquei, obrigada, eu acho. Aqui, mano, pode passar, né, Gil? Vou passar. Mano, diga aí, velho. E, inclusive, eu quero que vocês façam assim, ó, vou mandar esse slide, aí vocês vão desenhar, né, cada coisinha e vão pregar na parede, porque quando vocês forem fazer a lista de exercício, eu quero que vocês consigam vocês tenham a capacidade de identificar. Aí, ácido carboxílico, o nosso prediletinho, né, a carboxila, tá vendo, ó? Se tiver C dupla O OH, ácido carboxílico, beleza? C dupla O OH, ou seja, se tiver, basicamente, a carbonila e a hidroxila ao mesmo tempo, entendeu? Aí foi. Mano, cara, eu amo, velho, eu amo. Que nem experiência aqui, nem experiência, ela é individual. Porque eu não sei como é que Dantas era nas aulas de química. Não sei também como Mari era, não sei como Sussu era, não sei como Gil era, mas a maioria, assim, é tipo como você, Clarinha, é tipo você, eu e Lulu, tá ligado? Eu até hoje, quando eu vejo assim, eu fico, caraca, mano, eu aprendi química de verdade e hoje eu ensino a galera química como eu aprendi, entendeu? Eu aprendi química desse jeito, só faz sentido assim pra mim. Fábio, até eu me questiono assim, como é que minhas notas em química eram tipo 7 e pouquinho, porque assim, eu não era gênia da química, tá bom? Se minha nota era um 7,5, eu estava muito feliz. Eu não sei, Fabrício, como se deu certo alguma passei. Eu realmente não sei. Eu acho que Rosana achava assim, a Lula bichinho legal, né? Não vou deixar ela repetir de ano. Que eu realmente não faço, porque minhas notas em química só Deus sabe. Exato, né? Enfim, né, Lulu, não vamos nem falar sobre isso, né, pra gente não ter dor, né, momento de dor. O que passou, passou, deixa a dor pra trás. Fabrício, se eu tivesse 2,5 naquela prova, eu tava feliz. Porque valia 4, né? Eu já sei 2,5 pra mim era lucro. Pô, velho. Agora, gente, vamos estudar o sal de ácido carboxílico. São os famosos sabões. Ó. Isso aqui é sabão. Agora a gente vai aprender a fazer sabão. Sabão a gente faz assim, ó. A gente pega um ácido carboxílico e, inclusive... Ai, que... Isso aí, né, que a gente participa da aula de química. Gente, esse R aqui é um radical, ou seja, pode ter qualquer coisa atrás, tá vendo? Pode ter qualquer coisa atrás, qualquer cadeia carbônica atrás dele. Aqui o que eu estou fazendo é caracterizar a função do tipo ácido carboxílico. Então, eu peguei um ácido carboxílico, coloquei aqui com NaOH. Quem lembra qual é essa substância aqui, esse composto? É hidróxido de sódio. Muito bem, que vai ser uma base, não é isso? Isso. Aí, o que é que vai Soda. acontecer quando você junta um ácido com uma base? Um sal. Muito bem. Não é isso, um sal. Água e sal. Inclusive, gente, é assim, ó. A hidroxila do Na vai atacar a hidroxila daqui, ó. Não tem que formar água, porque é sempre água e sal. Então, H2O. Aí, ó, esse cara sumiu. E esse cara aqui sumiu também, tá vendo? Aí, sabe quem que vai se ligar ao O? Vai ficar assim, ó. Mais R, C dupla O, e quem se liga com o O vai ser o Na. Tá vendo? Aí aqui você vai ter um sal. Inclusive esse sal aqui ele vai ser um tipo de sabão. Aí dependendo do tamanho da molécula dele, a gente vai saber se é um sabão de boa qualidade ou não. Mas é isso. Por isso, gente, que quando a gente vai fazer sabão, tem que juntar muito óleo, sabe? Porque tem que ter muito, 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 muito óleo. Para poder você ter ali a parte da molécula polar muito forte, entendeu? Muito grande, muito extensa. Aí o sabão, se for usado muito óleo, no caso, não muito óleo, mas sim, é uma quantidade de óleo boa, né? Porque também não pode botar muito demais, senão vai precisar usar muita soda cáustica. Mas assim, quando você bota uma quantidade boa, uma quantidade máxima ali, entendeu? O sabão acaba ficando com poder de limpeza muito maior. Por quê? Porque a gente vai ter muito mais sal sendo criado, entendeu? Aí o sabão fica muito mais forte. Interage mais com as moléculas. Aí o próximo, que a galera boia demais, gente, é o éter. Ô, gente, o éter é basicamente o coque. Toda vez que você vê coque,
Agora tem que tomar cuidado. Quando eu falo coque, eu estou falando sem ser ligação dupla. É só coque assim, tá vendo? Ó? COC. Quando tiver coque, você vai ter o éter. Tá vendo? Esse carinha tá aqui, ó. Seu coque. Que vai ser diferente do éster. Por quê? O éster, ele vai ser o ocoque. Então, quando você tiver coque, COC, vai ser éter. Quando você tiver ocoque, aí você vai ter ali um éster. Beleza? Então, é basicamente assim. Quando tem apenas o oxigênio é éter. Quando você tem uma carbonila mais o oxigênio, aí você vai ter o éster. Vou até botar assim, ó. Carbonila, que é o C dupla O, mais o oxigênio. Aí você vai ter o éter, o éster. Se você só tiver o oxigênio, e esse oxigênio, gente, tem que estar enfiado no meio mesmo da molécula em si, no caso da cadeia, aí você vai ter um éter. É assim que a gente faz para identificar. Anotem aí, que daqui a pouco a gente vai fazer umas questões, tá? Ó, então, o éter, o coque, o O enfiado mesmo no meio, e o éster, o ocoque, ou seja, a carbonila seguida lá do oxigênio, também no meio, lá dentro da própria. Aí tem o anidrido, gente, o anidrido, ele vai ser assim, ó, duas carbonilas, ó, cercando um oxigênio. Volta agora. Esse aqui, ó, Marizinha. Aqui. Tá assim, para poder Eu não dar lembro, uma... não, do desse Ani aí. Anidrido. Pronto. O anidrido. E pior que assim, ela não é a função mais cobrada, não, mas ela pode ser cobrada lá, viu? Então a gente tem que se cuidar. E aí o anidrido eu costumo dizer que é assim, ó, carbonila. Então a gente vai ter uma carbonila mais um oxigênio mais outra carbonila. Tá vendo? Então se a gente tiver carbonila, oxigênio, carbonila, é anidrido. Tá? Bora. Eita, pode passar pro próximo? O Aí vão. cocô. Anotem, viu? Anotem, ó. Ele fica o cocô agora. Não foi isso? Foi. Lembrar. Aqui, ó, o É, cocô. cocô, verdade, cocô. Aí, ó, agora a gente tem a amina. A amina é famosíssima. O cara não souber identificar uma amina, não, cara, você vai fazer uma prova do Enem sem identificar uma amina, acabou a sua vida lá, entendeu? Porque você não vai conseguir fazer questão nenhuma. Porque, gente, a amina vai ser o quê? Quem lembra qual era a fórmula da amônia? Quem lembra? A amônia era NH3. muito bem, NH3. Aí a gente poderia escrever assim, né? N, e aí fazia 3 ligações aqui com hidrogênio. Gente, a amina, ela sai da amônia. A diferença é o seguinte, é o quê? O cara rompe uma ligação, ó. O cara rompe uma ligação com hidrogênio, e aí você tem a amina. Tá vendo? Você bota literalmente, ó, um carbono no lugar do hidrogênio, tá vendo? Se tinha um hidrogênio aqui antes, a gente quebrou. Aí, quando você quebra e liga um carbono, aí você tem uma amina. Percebam, olha só, eu quero que vocês me digam. Antes, olha, a amônia original faz 3 ligações com hidrogênio. Aqui em cima, ele tá, ou seja, aqui em cima, quantas ligações foram rompidas com os hidrogênios? Ó, Como uma assim? ligação, né? Porque ainda continuou aqui com 2. Então, Ah, como tá. só... Oi? Não, entendi. Ah, entendeu? Pronto. Ali, ó, como só quebrou um, ou seja, só um único hidrogênio que foi substituído, a gente diz que essa amina ela é primária, caso ele te pergunte. Se eu tivesse assim, ó, NH3C, H3C e aqui H. Essa amina seria o quê? Secundária. Muito bem, secundária. E se eu tivesse N, H3C, H3C e H3C? Essa amina seria o quê? Qual seria a classificação? Peraí.
certo? Tem diferença Sim. quando você liga com C. Não, Quando... não. É Porque terciário? aqui tá. é a mesma coisa, tá? Ó, de botar assim, Certo. beleza? Terciário? Terciária, muito bem, tá vendo? Seria terciária. Beleza? Aí, gente, ó, quando vocês virem o nitrogênio enfiado ali, ó, no meio do carbono, aí esse cara já vai ser uma amina, de cara. Já consegue identificar. Aí vocês entenderam agora, né, o que é que significa amina primária, secundária e terciária, que a professora, eu tenho certeza, que ficava dizendo, ó, a amina aqui, a amina, ela é primária. E vocês, mano, como é que ela sabe que essa vagabunda, ela é primária? Né? Mano, como assim? Tá ligado? Aí ela, porque essa amina, ela é terciária. Aí você fica, como assim a mina terciária? O cara, ela tá falando de que ali, né, velho? Mano, essa vagabunda, como assim essa vagabunda tá ligando? Não tô entendendo, cara, isso aqui. Eu ficava com muita raiva antes. Agora eu entendo o que é. E agora a amida. Ei, a amida, lembra? Aqui a gente tava botando apenas carbonos e hidrogênios, não era? Quando a gente botar carbonila no meio, aí ele vira amida. Então, amina é só carbono. Só carbono mais hidrogênio. Quando eu tenho sendo ligado ali ao nitrogênio, uma carbonila, aí eu vou ter uma amida. Beleza? E essa amida seria amida o quê? Primária. Porque é só um Primária, carbono. muito bem. Isso é. Aí essa daqui seria o quê, ó? Aqui C dupla O, C dupla O e aqui H. Secundária. Muito bem, tá vendo? Secundária. E aí a terciária já sabem fazer. Ou é que agora todo mundo agora sabe a diferença de amina e amida, velho. Eita, que a galera agora vai ficar. E agora, quando vocês forem pegar as coisas que vocês comem, as coisas que vocês usam e verem as composições, vocês vão entender todas as composições, velho. Agora, bora fazer. Então, ó, foram essas 13 coisas que a gente precisa lembrar. E não se preocupem, não. Parece ser super difícil, mas vocês vão ver que não é. Vocês vão fazer tanta questão, vocês vão olhar um negócio ali e, pô, já sei identificar que função é essa. Inclusive, futuramente, vocês vão entender por que é usado cada uma dessas criaturas. Beleza? Ou a questãozinha. A fenilerifina, eita, teve inclusive uma questão do Enem que já usou essa medicação, cuja estrutura está representada abaixo, é usada como descongestionante nasal por inalação, certo? Sobre a fenilefrina, é correto afirmar aqui o quê? Primeiro, nas suas estruturas existem 2 hidroxilas. 2, as funções existentes nesse composto são fenol, álcool e amina. 4, a função amina presente caracteriza uma amina primária, porque só tem um nitrogênio. 8, a função amina presente é classificada como secundária. Gente, vamos lá. 2. Quantas hidroxilas existem? 2. 2, muito bem, tá vendo? Nós temos 2 hidroxilas, então, correto, tá vendo? A segunda, as funções existentes no composto são fenol, álcool e amina. Bora lá para a gente poder fazer aqui a classificação. Qual é o nome dessa função aqui? Fenol. Fenol, muito bem. Ó. Fenol. Qual é o nome dessa função aqui? Álcool, muito bem. E qual é o nome dessa função aqui? Amina. Amina. Isso aí, amina. Eita, que legal, né, galera? Toda sabendo, menino. Ó, então, fenol, álcool e amina, tá certo, ó. Meu Deus, agora tudo faz sentido. Vou sair aqui rapidinho, mas daqui a pouco eu volto, viu? Tá certo, Lu, vai lá, é coisa errada, daqui a pouco eu libero vocês. Olha, a função amina, é 2. A função amina presente caracteriza uma amina primária, porque só tem um nitrogênio. É secundária. Por esse motivo, 2 carbonos. É isso aí, muito bem. E a 8, tá certo ou tá errada? Tá Tá certo. Muito bem, porque, ó, tá sendo ligado aqui a 2 carbonídeos. Eita, menina, se a gente fosse somar, dava 11, né? Era?
Eita, menino, olha que a galera tá alquimista. Ei, se vocês estivessem na época da Inquisição, vocês, tudo aqui eram tudo. Não, menos Dantas. Dantas e eu não seríamos, não, mas as meninas tudinho iam ser queimadas em praça pública, velho. Como é que vocês se sentem agora que vocês poderiam ter, ser queimadas em praça pública, todas vocês? Menos Dantas e eu, que nós somos homens. Aí, homem podia fazer. Porque homem era Jesus. alquimista, mulher era bruxa. Vocês sabiam disso, né? Aham. É sério, velho. Homem era considerado alquimista, as mulheres eram bruxas. Como é que vocês se sentem, sabendo que vocês podiam morrer naquela época? Agora, agora, não, morrer todo mundo pode, mas assim, poderia ser assassinadas, no caso, né? Mano, que traque, né, pensar isso. Misericórdia. É uma dor, viu? A próxima. Leiam e tentem fazer, por favor. Voltei, Fábio. Botou? Tive que Lu, descer. botei Chegou a essa encomenda. questãozinha. Botei essa questãozinha para vocês fazerem, tá? Vou dar 2 minutos. Tentem Eu fazer estou ela. ofegante. Por quê? Porque eu eu fui buscar a encomenda que chegou. Ai, Essa mano. hora, porra. Ixi. Eu sei Mano, que eu desci quando- correndo nas escadas. Peguei a encomenda, voltei correndo. Mano, eu não aguento nessas escadas da casa de Lulu, meu Deus do céu. Me mata. Do apartamento dela. Tentei fazer, eu vou botar para não atrapalhar. Rápido. Hipóteses? Então, eu tô em dúvida se é um anidro, porque tá nas extremidades. Esses negócios aí, o negocinho. Para mim, eu já tenho certeza do ácido e do sal orgânico. É só esse anidro aí que tá banando na minha cabeça. Amido nem pode ser, que não tem nenhum N aí. Nem a amina também. Clarinha, Dantas conseguiram também. Marizinha também. Fábio, eu Oi. achei que era C. Uhum. Por que, Clarinha, tu bota... Olha, Lulu já teve uma ideia. Clarinha, por que tu botaria B? É porque, Fabrício, eu não estou conseguindo enxergar a amina ou a amida. Aí. Aí. Eu sei que tem o nitrogênio embaixo, mas aí não teria que ser. Ai. Não precisa, né? Não é obrigatório o N estar no meio, né? Não, é. Eu coloquei Eu não C, sabia pra mim disso. faria mais sentido. É isso mesmo. Vou perguntar para Então, você, pera, para não os precisa senhores. estar no meio mesmo. Eu vou perguntar para os senhores aqui agora. Que função é essa daqui? Carboxílico. Muito bem. Isso, muito bem. já Então, eliminou tira que não tinha ácido todo mundo carboxílico por causa que não desse aí. tem ácido carboxílico, tá vendo? Isso é uma Aí não pergunta. tem sal. Oi. Tem na outra ponta. Uma pergunta. Esse ácido aí na letra A
poderia contar como ácido carboxílico? Porque eu sou ácido. O que Não, desse ácido? porque ele, nesse caso, seria muito geral, muito genérico, Clarinha. Porque quando a gente fala assim, tá falando de ácido inorgânico. Beleza? Ok. Vamos lá, olha. Porque eu Aí, ó, não, pode essa falar. outra aqui. Que função é essa daqui? A mina. Mas sabe, pra fazer aí, sabe? Primeiro eu fui no último, no finalzinho, tá? Que é um sal, sabe? Aí eu eliminei a. Aí ficou E só aqui é o quê? Aí é um sal orgânico. Muito bem, ó. Aí Salvador já pode tirar esse daqui. Tá vendo? Só que Aí seria outra- uma mina, né? o que seria um amido aí na fórmula estrutural? Eu sei que não Pronto, tá aí, mas o que seria? pronto. Clarinha, amido seria apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Uma molécula imensa de carbono, hidrogênio e oxigênio. Seria, de fato, o amido que a gente consome, que é tirado das plantas. Vocês já Eu tô estudaram, né? Eu chocada. acredito que você Não, já eu não imaginava que era isso. é amido. E aí, mano, massa, né, velho? Quando o cara consegue identificar essas paradas, é muito maluco. Tente fazer essa outra aqui, ó, por favor. Aí depois dessa eu libero vocês, tá? E eu preciso que vocês pratiquem bastante, porque semana que vem eu preciso de vocês afiados nessas funções, tá? Afiadíssimos. Depois dessa, Dantas, eu já libero. Prometo. Tente fazer essa. Ô, Fábio, pode, tipo, coisar o mesmo para mais de um? Pode sim, pode. Ah, Se então é você isso vê que mesmo. tem a necessidade, pode sim. Ó, a Marizinha já mandou a dela. Vai estar rápida, viu? Ixi, daí a de Maria, eu só não tô enxergando a B. A Mida, é, né? V-I-I, Amida. É, só não tô enxergando essa. A B, né? De Mari. Ó, a Carinha mandou. Ô, Fábio, o único que eu fiquei meio com dúvida foi esse primeiro, a letra A. Os outros, os outros meu deu igual de coragina, só o primeiro que eu fiquei meio com dúvida.
Oi? Vamos lá para a gente identificar. Clara. Ó, isso daqui, como é o nome disso daqui? Uma Aldeído. carbon. Nila, carbonila. Muito bem. Quando a carbonila está no final, aldeído, Aldeído. Entendi. entendeu? Aldeído, tá vendo? Aí, se ele tivesse no meio, seria quem? Tem aldeído e Seria tem... Cetona. Muito bem, tá vendo? Então, esse primeiro aqui, como tá no final, aldeído. Então, ó, é aldeído, cadê? Aldeído, aldeído é qual mesmo? É o último. Xizinho. É o 11. Muito bem. Aí, esse segundo, ó, tá no meio. Esse, ó, seria o quê? É o coque. O que era o coque? Éter. É o Éster. Éter. Muito bem, tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Beleza? Aí, o C que tá aqui, tá vendo? É um álcool. Vai ser o quê? Muito bem, um álcool. Isso mesmo, tá vendo? Cadê? Aí, álcool 3, ó. Aí, o D seria o quê? Cetona. Muito bem, cetona. Cetona seria 10. E, por último, Um hidrocarboneto. muito bem, tá vendo, gente? Oxe, conseguiram. Ei, deu para esclarecer bastante, não foi? A aula de hoje? Deu sim. Esclarecer, pronto. Aí eu preciso que vocês pratiquem as questões que eu mandei, tá? Na dúvida, me procurem. Se precisarem de mais questões, falem que eu mando mais questões para praticar. Gente, função inorgânica, o segredo é questão. Inclusive, acho que eu vou botá-la. Não, só vou mandar para quem pedir. Quem quiser mais listas, aí vocês falam comigo, tá? Aí eu mando mais listas, beleza? Para vocês fazerem. Quanto mais fizer, melhor. E eu garanto para vocês que o Enem, nossa, quem souber assim, olhar, analisar uma molécula e ver ali, beleza, cara, na estrutura inteira, quais são as funções aplicadas naquilo ali, meu Deus, a vida de vocês vai mudar, eu garanto, que a minha mudou, viu? Mudou muito. Mas aí, gente, beijo enorme. Qualquer coisa, falem comigo, viu? Cheiro, Tchau, amo vocês. Amo vocês. Tchau, 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 tchau.